O xadrez é muito mais do que um jogo. Ele é conhecido como o jogo dos reis, uma batalha de estratégia, inteligência e paciência que atravessa séculos. Mas você já parou para pensar como ele surgiu? Como um simples tabuleiro com peças passou a ser um símbolo de raciocínio, poder e até filosofia de vida? Hoje, vamos embarcar nessa viagem no tempo e descobrir a história surpreendente por trás do jogo de xadrez. Desde suas origens, as transformações que sofreu, até chegar ao formato que conhecemos hoje. Prepare-se, porque algumas curiosidades vão te impressionar, e você vai perceber que esse jogo não é apenas diversão, é cultura, história e estratégia concentradas em 64 casas. O xadrez que conhecemos hoje não nasceu pronto, ele começou há mais de 1000 anos, em um lugar que hoje chamamos de Índia. Lá, por volta do século VI, existia um jogo chamado Chaturanga. Esse jogo era inspirado nas batalhas reais, e tinha o objetivo de simular conflitos entre exércitos. Cada peça representava uma classe militar: a infantaria, os elefantes, os cavalos e os carros de guerra. O chaturanga era jogado em um tabuleiro de 8x8 casas, assim como o xadrez moderno, mas as regras eram diferentes, e os movimentos das peças não eram os mesmos que conhecemos hoje. Ainda assim, a ideia de um jogo que treinasse a mente, ensinasse táticas e refletisse batalhas estratégicas já estava presente. Com o tempo, o chaturanga se espalhou pelo Oriente Médio, especialmente após a expansão islâmica. Foi nessa região que o jogo recebeu um novo nome: Shatranj. As regras foram ajustadas, algumas peças ganharam novos movimentos, e o jogo começou a se aproximar do que conhecemos. Durante esse período, o xadrez deixou de ser apenas um entretenimento de palácios. Ele começou a ser estudado, analisado e ensinado, tornando-se uma forma de arte e um exercício mental para nobres e estudiosos. A história conta que o Shatranj era tão valorizado que o perdedor de uma partida podia ser até punido em contextos militares, porque o jogo refletia diretamente a capacidade de pensar estrategicamente em situações de guerra. A chegada do xadrez à Europa aconteceu através de comerciantes e viajantes nos séculos IX e X. No continente europeu, o jogo passou por diversas adaptações. Os nomes das peças mudaram, refletindo a estrutura feudal da época. Cavalos, torres, bispos e reis começaram a representar os grupos sociais e a hierarquia militar da Europa medieval. Com isso, o jogo passou a ser chamado de xadrez, palavra derivada do termo persa shah, que significa rei. Essa mudança de nomenclatura não foi apenas estética, ela marcou a transição do xadrez de um jogo oriental para um passatempo que se adaptava à cultura europeia. Durante a Idade Média, o xadrez se tornou popular entre reis, nobres e guerreiros, e era visto como uma maneira de desenvolver raciocínio lógico, planejamento e paciência. A peca do rei, o rei de fato, tornou-se central, refletindo a importância da liderança, enquanto a rainha, inicialmente limitada, passou a ter movimentos mais poderosos com o passar do tempo, representando a influência crescente das mulheres na sociedade e no poder simbólico. A evolução das regras, como o movimento da rainha e do peão, só se consolidou entre os séculos XV e XVI, transformando o xadrez no jogo estratégico e fascinante que conhecemos hoje. O xadrez não permaneceu restrito à elite por muito tempo. Com o avanço da imprensa e a produção de livros sobre estratégias, mais pessoas puderam aprender e praticar. Centros de xadrez surgiram, e o jogo passou a ser estudado formalmente, com competições e torneios. Hoje, ele é reconhecido mundialmente como um esporte da mente, com campeonatos internacionais, rankings, torneios online e uma comunidade global de jogadores apaixonados. Cada movimento no tabuleiro continua refletindo séculos de história, estratégia e cultura, conectando gerações de pessoas que aprenderam a pensar alguns passos à frente, tanto no jogo quanto na vida. Agora eu te pergunto, você sabia que o xadrez é tão antigo e que começou como um simulador de batalhas? Ou você achava que ele sempre foi um jogo de tabuleiro de lazer? Comenta aí embaixo qual dessas curiosidades você mais achou incrível. Se você gostou desse vídeo, se inscreve no canal, deixa seu like, comenta sua opinião e ativa o sininho para não perder nossos próximos vídeos. Temos muito mais histórias fascinantes sobre jogos, invenções e tradições do mundo inteiro.